Eu sou Ali Rui, sou artista antropofágica, sou atuadora, sou preparadora de elenco, diretora, dramaturga, roteirista e professora, atuando aí no terreiro sagrado da arte e educação, trocando e transmitindo conhecimento. Eu acho que as minhas particularidades, elas não definem as minhas artes. Na verdade, elas condicionam, né? Elas me guiam como uma bússola do desejo. Eu acho que quando eu me percebi atuadora, artista, foi quando eu me vi num processo de rupturas com um mascaramento social. E aí, acredito que a minha identidade, não só a de gênero, eu tô falando da identidade artística, ela dialoga, ela caminha comigo, né, e me acompanha no processo de descoberta, de transformações de tabus em totens. Eu acho que é nesse processo que ela não me define, mas elas me guiam, me direcionam. Acho que rola um preconceito, nem sei se é uma má informação, uma ignorância, não, acho que é falta de vivência artística, né? Eu acho que dentro das nossas próprias casas, né? Os nossos familiares não reconhecem o fazer artístico, né? A atuação como um ofício, né? Que a gente vem de várias gerações, né? Eu acho que essa é uma grande discussão no tempo do agora, que é... O trabalho, ele só é dignificado, ele só é legitimado quando ele vem através da dor, né? Pela exaustão, pelo cansaço. E que eu não estou nem falando de remuneração, né? Porque muitos desses trabalhos que também acabam nos exaurindo, eles não nos remuneram bem, né? Então, se eu vou falar com a minha avó ou minha mãe eu acho que é hoje menos, né? Mas talvez minha avó entenda que o único trabalho é quando eu acordo muito cedo para poder ir trabalhar, pegar meu transporte, bater o meu cartão, ter 1 hora de almoço, chegar em casa no final do dia e falar, estou cansada porque eu fiz. O trabalho artístico, ela não se difere muito desse fazer cotidiano, né, tradicional. A diferença é que a gente se utiliza das nossas próprias vivências, né, da área do encontro, das trocas, e do fazer, do descobrimento, da lapidação artística da cena, que é como um cozinheiro vai preparar o seu mise-en-scène dos legumes e vão para preparar um prato. Eu acho que eu não troco a minha profissão de atuadora por nenhum outro trabalho, desde que ela esteja me dando uma dignidade também, né? Eu acho que esse preconceito acontece, ou esse entendimento de que todo artista é vagabundo, não faz nada. E aí, quando a gente vai tendo um paralelo, porque a gente capitaliza também a nossa arte, né? Porque a gente paga os nossos aluguéis, a gente também se alimenta, a gente também tem família, constrói famílias, a gente também tem um desejo do entretenimento, a gente também quer comprar, enfim, roupas, a gente se utiliza desse sistema que de alguma maneira nos mobiliza. Então, de uma certa maneira, a gente tem projetos que a gente acredita que são essenciais para as nossas existências, é o que nos mobiliza e o que nos inspira a seguir produzindo arte, e também vai ter as artes que a gente vai fazer porque para nos dar uma segurança, uma certeza de que amanhã eu vou ter meu aluguel para pagar, né? Então acho que como é que a gente equaliza, como é que a gente equilibra isso? Acho que na vida, de modo geral, é assim. Perfeito. Bom, críticas não são críticas necessariamente negativas, né? Porque críticas, e eu trago muito isso pensando numa instituição educacional, quando eu digo de críticas, quando a gente vai assistir o nosso colega preparando uma cena, ou quando a gente se coloca em cena também, a gente quer ouvir o que os nossos pares têm a dizer, seja ela pedagogicamente, seja ela artisticamente, enfim. Eu acho que é um lugar onde que a gente se coloca como consciente daquilo que está se fazendo, né? A observação ativa. Então eu não tenho medo, na verdade eu desejo que as pessoas critiquem, ou seja, que elas coloquem a sua visão de mundo, das suas experiências a partir do atravessamento, né,
dos atravessamentos, das sensações que de encontro com aquilo que eu produzi, como que nela toca, né? E às vezes eu posso gostar de muita coisa e você não gostar, né? Então, eu recebo de maneira muito positiva quando as pessoas elas fazem uma elaboração de pensamento, uma elaboração crítica a partir da experiência e da vivência com aquilo que eu estou produzindo, né? E é isso que de alguma maneira se estabelece ou se concretiza o que é o teatro, né? É o trabalho, é o encontro, na verdade, do artista com essa ágora, né? Com esse público atuador. Acredito que o público ele também está integrado com o fazer artístico, porque se você só apresenta ou apresenta um trabalho e não deseja o retorno, então o que você está fazendo ali, na verdade, é só alimentando a sua própria vaidade, né? O seu próprio ego. O artista ele precisa se desnudar. A vaidade no sentido do cuidado, né? De valorizar aquilo que você produz, ele é super bem-vindo. O que ele não pode é quando você utiliza dele como uma armadura e acreditar que só aquilo que você produz é importante, ou necessário e essencial para a humanidade, se você não dialoga com o outro. Tá, bom, eu não considero que eu seja de um grupo minoritário, mas eu entendo que isso signifique. Eu acredito que eu integro um grupo que ela tem uma menor representatividade política nessa sociedade. Entendendo isso, vou reconhecer de que um grupo majoritário, que tem uma representatividade maior, é quem vai se beneficiar do acesso ao dinheiro, acesso aos espaços, acesso às oportunidades. Então, ao mesmo tempo que eu integro um grupo que não tem tanta representatividade, sendo uma artista travesti, mas integro também um grupo majoritário pela minha branquitude. Então, são lugares que a gente precisa reconhecer. Ser uma travesti não me isenta de me apropriar, né, ou de me beneficiar da branquitude. Assim como pessoas pretas, também pessoas cis vão se beneficiar da sua cisgeneridade. E eu acho que, né, fazendo um recorte do espaço artístico, posso dizer com muita tranquilidade que, né, olhando aqui ao nosso redor mesmo, na nossa escola, né? Então, assim, quantos estudantes temos transvestigêneros, né? Quantos colegas na sala de vocês é travesti ou se reconhece como uma pessoa transvestigênero? Quantos professores temos aqui, né? Eu tô aqui no Senac há 8 anos, nessa unidade. Na área do teatro eu sou a única. Nós temos um homem trans numa outra área e uma pessoa não binária na área de fotografia. Pensa numa instituição educacional, né? Quais foram as nossas referências? Quais foram as nossas representatividades, né? O que vocês têm lido, né? Na bibliografia artística, teatral? Quem vocês têm lido, né? Vocês leram alguma autora travesti? Vocês ouviram alguma música de artistas, de pessoas trans? Vocês viram performances? Vocês têm lido o que a gente tem escrito? E aí, quando a gente está falando nesse lugar, eu estou aqui na frente da câmera hoje, falando provavelmente para os seus colegas de trabalho e com os meus pares também, com seus familiares, eu estar presente aqui hoje não significa que avançamos. Na verdade, não avançamos, né? O que a gente tem feito é que, neste momento, eu estou tendo o protagonismo de falar da minha própria história, mas enquanto outras não vierem junto comigo, isso daqui não significa nada, só eu estou me beneficiando desse privilégio. E isso não nos interessa em nada. Pensando em arte, pensando lá em Aristóteles, né, na nossa tríade, né, que a arte ela tem que completar, né, ela tem que ter um significado, né, ela tem que ter a completude política, estética e pedagógica. E aí, quando a gente faz os nossos trabalhos, o que a gente tem dado conta dessas demandas, né? Então, a arte diz, a arte tudo pode, né? As pessoas têm cabeça aberta. Não, ali você é super tranquila, ali todo mundo te aceita. Mas aí, a gente vai ver, não tem dramaturgias com personagens transvestigêneros. Os autores, os roteiristas não pensam nas vivências transvestigêneros com essa naturalidade que se pensa na cisgeneridade. Então, pessoas trans vão representar não médicas, não
professoras vão representar pessoas trans, né? E aí, quando a gente vem com a discussão do transfake, por exemplo, né, de pessoas cis que interpretam papéis de pessoas trans, em grande parte de maneira vexatória, né, tirando o riso, como isso aconteceu muito recentemente com a população preta, né, com o blackface, pessoas brancas pintando suas caras para representar pessoas pretas. Eu acho que nesse lugar da arte, a arte ela também revela poder, né? E quem é que está contando as nossas histórias, né? Como estão contando as nossas histórias? Né? Quem é que também está atrás das câmeras? Enquanto a gente não naturalizar e humanizar as outras vivências, eu estou falando de vários recortes, pessoas transvestigêneras, pessoas pretas, pessoas originárias, pessoas com deficiências, enquanto a gente não houver paridade de oportunidade nesses espaços, a gente ainda vai estar falando a gente vai fazer ainda o letramento básico de: oi, eu sou uma artista travesti. Uau! Olha só, temos uma professora travesti. Mas é importante falar que a maneira com que eu estou me expressando também é uma estratégia de sobrevivência. Porque se eu falasse com a língua da rua, o bajubá, que as minhas transcestrais se comunicam, eu não ocuparia o espaço de arte e educação, porque eu não passaria pelo processo seletivo. Então isso aqui é uma maneira de hackear o sistema. Então hackeiem o sistema. Diariamente, mas eu não vou dizer sobre o meu fazer, muito pelo contrário, porque eu me alimento do meu trabalho, né? O meu trabalho, ele é o meu combustível. Eu acho que o que me exaure diariamente é as microviolências que eu sofro no meu cotidiano, não só por ser uma pessoa transvestigênero, mas também por ser uma artista, mas também por ser uma professora, por eu não ter ainda ter que discutir o óbvio, por eu ainda ter que gastar tanto tempo no transporte para chegar até aqui, por eu ainda ter a minha capacidade intelectual, né, cognitiva sendo colocada em prova em relação à minha identidade, por ser mulher, enfim, ainda ter que, né, fazer 5 trabalhos no mesmo dia para eu poder sobreviver, para eu estar aqui em São Paulo, né, distante da minha família. Então, acho que o sistema, né, a mecanicidade do sistema é o que nos esgota, mas ela não faz isso inconscientemente, ela é proposital, o esgotamento, porque impede, inclusive, com que a gente se faça uma insurgência dessa dinâmica, né? Vá manifestar. Aí, se você se manifesta, você perde o trabalho. Se você vai para a rua, você deixa de trabalhar. E aí, o sistema se beneficia, ele é o único que se beneficia. Teatro. Eu me alimento do teatro. Eu me alimento dos meus pares. E de vinho também, confesso. Não em exagero, obviamente. Mas eu acho que é um lugar do se reconhecer aqui, presente, né? E não... e saber, né? Reconhecer de que a gente não muda o seu tempo só. A gente só faz no coletivo. Só fazemos mudanças no coletivo. Eu acho que a arte que me escolheu. Acho que eu não tive muita opção. Eu acho que foi nesse processo de entender que é aqui que é o meu lugar, né? É o meu tecorá, é o meu terreno sagrado. E é através dele que eu descobri possibilidades de transformar o meu tempo no coletivo. Porque o teatro só se faz no coletivo. Quem passarão? Olha,
A gente tem falado muito de perrengues, mas a gente tem que falar dos prazeres, né? Das paixões, dos tesões. A gente só sabe o que é perrengue, a gente só sabe o que é dor, porque a gente sabe também o que é felicidade, o que é alegria. Na verdade, eu não ensino sobre os perrengues. Na verdade, eu vou descobrindo estratégias para superar esses perrengues e conquistar o prazer dessa insurgência, da arte do encontro. Porque teatro também se planta. Então, o que eu tenho feito com vocês, com os estudantes de modo geral, e os meus pares também, que estão há um tempo caminhando comigo, é semeando o teatro, né? Então eu não passei só por perrengues, na verdade, eu acho que eu me descobri, eu acho que eu tô viva também um tanto por essa tomada de decisão, né? Essa escolha, essa autocoroação, de se perceber como artista e, claro, sempre lembrando das pessoas que vieram antes da gente, né? Porque o teatro, como se planta, é como se fosse uma grande árvore com raízes muito fortes e que em alguns momentos vem aí uma galera do garimpo, vem uma galera aí passando aqueles caminhões para derrubar essas árvores, mas é isso, a gente não nasceu hoje, né? A gente tá plantadas. Então, eu acho que não é só sobre perrengue, muito pelo contrário, é sobre o prazer de ser artista. Eu não escolhi também ser professor, e eu tenho um caso bem interessante para contar, que é quando eu estava fazendo faculdade, licenciatura, e eu entrei na faculdade com 17 anos, uma coitada, entendeu? Achando arrogante, eu era bastante arrogante. O teatro tirou essa vaidade, o ego, me fez desnudar, né? E aí, é importante falar sobre desnudar, porque fala-se muito sobre a questão da nudez no teatro oficina, né? A nudez no teatro oficina. E o teatro oficina me fez também tirar esse entendimento que não é sobre uma questão de erotismo. Quando a gente tira a roupa, quando a gente se despe no teatro oficina, a gente está falando desse mascaramento social, né? Que faz com que a gente vista máscaras para socializar, pra gente viver, né? Não existe o lugar da verdade, né? Desse lugar de se ver por inteiro. Mas quando eu estava fazendo faculdade, a minha professora, eu fiz licenciatura, a minha professora de pedagogia da educação perguntou por que você está fazendo licenciatura. Aí eu disse, não, na verdade eu escolhi fazer licenciatura, né? É o que tinha para fazer, e se tudo der errado na minha vida, eu vou dar aula. Porque a ideia pra mim era, eu vou ser muito famosa, eu quero ser famosa, quero que todo mundo me conheça, quero dar autógrafos, aquela história, né? Na minha época tinha Malhação, que era muito, talvez ainda tenha, né? Não sei. E aí, foi muito curioso, porque eu tava achando que dar aula ela tava condicionada ao fracasso. Então, se eu não conseguir fazer aquilo que eu aspiro, que eu desejo, eu vou dar aula porque é isso que eu vou poder fazer. E aí, depois, passou vários anos, né? Isso foram 10 anos depois que eu me formei, eu já estava no SENAC, tinha acabado de entrar no SENAC, eu entrei em 2017. E aí eu encontrei com ela e falei assim, você lembra que você falou comigo que você ia dar aula só quando tudo desse errado? Olha que curioso, você só foi dar aula quando tudo tinha dado certo. E isso para mim fez uma virada, porque quando eu percebo os meus mestres, né, e as minhas mestras no teatro, eu percebo que esse semear o teatro, semear o fazer artístico, ela está intrinsecamente ligado com a nossa essência, com o nosso ideal, o nosso desejo que nos move no tempo do agora. Não é sobre ser fama, é sobre você ter reconhecimento naquilo que você faz, né? E você só consegue fazer, você só vê possibilidade, frestas de fazer, se você se coloca na paixão, na felicidade guerreira de criar. O atuador é aquele que age. E a gente tem agido. Pelo menos eu espero que tenhamos. Então é uma convocatória para que vocês também se percebam possíveis futuros professores. E não necessariamente uma instituição educacional, porque a gente tem um processo de educação que se faz na rua, com as pessoas do nosso lado. Então, eduquem. Imagina só a beleza de você educar alguém a contar a sua história. O que a gente vê dentro desse sistema opressor apaga-se, né? Quem é que vai contar as nossas histórias? Até ontem,
Eles têm contado as histórias deles e as nossas histórias pelo viés dele, né? Então, quando eu digo aqui que eu estou contando a minha própria história, isso é um movimento de revolução. Quando a gente está falando da periferia que está contando a própria história, é isso. Eu cansei de ser objeto de estudo e passei a ser sujeito da história. Então, esse é o movimento. É isso aí mesmo. Da hora.